esse cuidado, Vanessa, eu até quero que você siga o que você preparou, Letícia também, mas assim, eu fico fazendo perguntas, mas fica à vontade também para fazer a abordagem. Uma pergunta, ouvindo a Letícia falar e você, eu fico pensando, a gente consegue superar? Ouvindo vocês, né? Falar justamente. E aí fica pior ainda, Leite, quando eu não tô bem. Já é difícil superar uma perda, é difícil muitas vezes lidar com as demandas que a gente tem na área da saúde. Como eu falei em algum momento e vou aqui repetir, muitas vezes o ambiente é adoecedor também. Muitas vezes a pessoa está num ambiente igual, falta material para trabalhar, uma escala que às vezes não é cumprida como deveria, ou uma escala que sobrecarrega muito. Então, esses são problemas reais de quem está na área da saúde. E seja tanto em setor privado quanto em setor público. E aí também é importante a gente falar sobre isso, um ambiente de trabalho adoecedor, seja privado ou público, vai colaborar ainda mais para essas pessoas adoecerem ali dentro e, obviamente, que piora ainda mais para as pessoas lidarem com as demandas que elas têm ali. Eu brinco muito, eu vejo muito na clínica o seguinte, igual a resistência que as pessoas têm com medicação, por exemplo, né? O preconceito. O que seria preconceito? É eu falar de algo que eu não conheço. Isso é um preconceito. Não sei sobre aquilo, mas eu falo, isso não presta. Igual, Leite, você gosta de chuchu? Não, mas você já experimentou? Não, você tem um preconceito. Uma ideia formada sobre aquilo que você nem conhece. E nós somos os mestres no preconceito, principalmente sobre medicação. E por que eu tô falando sobre isso? Respondendo a sua pergunta. Então, eu sou uma enfermeira, um exemplo. Percebo que antes... que geralmente é assim. Então, antes eu tô trabalhando, então, né, tem perdas no ambiente de trabalho, e eu lidava com aquilo até de uma maneira, vamos assim dizer, funcional, que é também outra questão que a gente trabalha muito aqui. Então, obviamente, uma morte, ela impacta quem tá vivenciando, mas eu conseguia chegar, então, em casa, tomar um banho, desvencilhar daquilo e vida que segue. Principalmente se eu não tinha contato nenhum com aquela pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, então essa enfermeira começa nesse ambiente de trabalho a lidar com essa morte, por exemplo, de uma maneira que ela não lidava antes, então aquilo impacta muito, ela começa uma crise de choro muito grande, ela vai para casa, não dorme, é um alerta que alguma coisa provavelmente não tá bem. Aí as pessoas, aí isso aconteceu, vamos lá, então uma vez, duas, mas isso tá acontecendo semanas, meses, e a pessoa ainda tá ali relutante, não, eu não vou em psiquiatra. Não vou tomar medicação, não sou doida, pra que é isso? Eu consigo sozinha, com a fé, com a força do meu pensamento, mudar essa situação. Muitas vezes você não vai mudar essa situação. A fé é importante? É sim, ela é um dos pilares da nossa vida. Mudar pensamento também é extremamente importante. Procurar uma terapia, numa situação dessa, também. Mas muitas vezes a gente também vai precisar de o apoio de uma medicação. E deixando claro, já falei isso aqui antes, mas vou repetir quantas vezes for necessário. Um bom médico, ele vai saber o remédio certo que a pessoa vai precisar. Ela vai tomar aquele remédio por um determinado tempo, até ela clarear a vida de novo. Então, o exemplo dessa enfermeira. Aí a medicação, ela foi num bom médico, ela foi medicada, ela vai voltar a lidar com aquela situação que faz parte do cotidiano dela de maneira funcional.